Olá, nação de Deus, aqui mais uma vez com vocês é Zelda Moraes, com muito amor, carinho e satisfação. E no dia de hoje eu peço, antes que eu me esqueça, eu peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário, se inscreva também no canal, pois sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado e isso pode ajudar você, você pode passar adiante, também pode ajudar uma outra pessoa. Às vezes tem a mensagem chega, nem sempre é para nós naquele momento, mas a gente pode refletir e também pode passar adiante, às vezes no momento de desespero e aflição de alguém vai ajudar bastante, tá bom? E muito obrigado também para quem me acompanha pelo Facebook, as mensagens postadas por imagem e também no Instagram. Muito obrigado mesmo. E no dia de hoje, nação, eu vim aqui na palavra em Jeremias, tá? Então tá em Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 13. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Então preste bem atenção, nação. Todos nós, eu, você, todos, como é bom falar de bênção, como é bom a gente receber, às vezes, até um mensageiro, um profeta, um servo que fala assim: Deus manda te entregar e ali é uma bênção. Como a gente fica feliz, fica alegre, é gostoso, é como um presente. Principalmente se aquele presente é grande, valioso, você está aguardando por aquilo. Que felicidade que a gente sente, não é isso? Sim, a bênção é maravilhosa. Como é bom receber as bênçãos de Deus. Porém, existe algo que, para a gente receber, a gente tem que ter uma postura, uma posição diante de Deus. E eu acredito que em muitas situações o que está acontecendo é justamente isso, a posição errada. Você está diante de Deus numa posição errada. Por quê? Porque aqui ele está dizendo bem claro em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Então isso significa o quê? O povo não confiou em mim. O povo confiou em mim, mas ele fez aquela coisa que a gente fica em cima do muro titubeando. Eu confio, mas eu vou fazer um paralelo aqui, ó, para ver o que vai dar, porque vai que quando você fala, vai que Deus falha, vai, só de pensar, você não precisa nem terminar, você não está confiando, porque confiar é justamente você falar, não, eu só tenho esse Deus, eu só estou com esse Deus e é nele que eu confio. Porque nas palavras dele diz o quê? Sou o seu Deus vivo, o Deus que está contigo, o Deus que está contigo em todos os lugares, em todos os momentos. Eu te ouço, eu te vejo, eu te sinto. Então eu sou um Deus vivo, não sou um Deus feito pela mão do homem. Então, se você tem esse Deus, você precisa de uma outra ajuda, você precisa de alguém para ajudar, você precisa de uma outra situação, um outro ser para te ajudar. Com este Deus vivo que você serve, louva, engrandece, ora, não, você não precisa. Então você precisa somente deste Deus. Então é o que ele está dizendo aqui. Abandonaram. Então muitas vezes você pode pensar, mas eu peço para Deus, é para Deus que eu peço. Você pede para Deus e permanece com Deus? Ou você pede para Deus e depois você vai arrumando assim, volta outros caminhos e o que você pode passar, a sua posição diante de Deus naquele momento, eu confio tanto que eu peço para Ele, mas depois eu vou também entregando para outros deuses, para outras situações, né? Entrega para isso, entrega para aquilo, e depois ainda responde, seja o que Deus quiser. Não, gente, vamos pôr uma coisa na cabeça. A nação de Deus tem um único Deus. Esse único Deus é um Deus vivo, é um Deus onisciente, onipresente. Ele te ouve, ele te sente, ele te escuta, ele está junto com você. Não foi feito pela mão humana, não está preso a nada. Tudo é criação dele, ele é independente, ele é fiel e temos que ser fiéis a ele. Então a nossa posição qual que é? Para receber de Deus a bênção, para receber de Deus o que precisamos, para receber de Deus
tudo aquilo que ele deixou pronto, que ele preparou para nós e para essa nação a qual ele tanto ama. A sua fidelidade conosco é a mesma que temos que ter com ele. Devemos ser fiéis a ele. Ah, mas então eu vou ser fiel, mas eu não estou vendo. É justamente um dos pontos em que a nação de Deus não deve falhar. Ser fiel a Deus não é sempre estar vendo. Ah, tô vendo ali, ó, vem vindo ali. Eu sei que ali, então, ó, o que Deus falou já tá apontando ali, ó, dá para eu perceber. Não, nem sempre é assim, tá? Na maioria das vezes, não é assim. Ele fala, você crê, acredita e vai. O que tiver acontecendo, ao contrário, o que tiver olhando e falando assim, mas não tem nada a ver com aquilo que ele falou, o que ele falou, tá falado. O que vem parecer ou não com aquilo que ele falou, aí não interfere. Porque ele é Deus, então ele não precisa ficar te provando o que ele vai fazer. Ele não precisa ficar te dando explicações do que ele vai fazer. Ele te faz uma promessa e depois ele tem ainda que, sabe, chamar você, pedir para o profeta ir lá explicar em miúdos para você. Olha, vai ser assim. Não, ele é Deus. Ele sabe o que vai fazer, até mesmo porque vocês podem acreditar. Mas tem muitos planos dele para nossa vida que se ele falar para nós, não é que você pode pensar assim, ah, mas isso não seria uma arrogância? Não. Em primeiro lugar, ele é Deus, ele não depende de ninguém. Então, acima dele não tem ninguém. E nós estamos aqui, nós somos dependentes dele, nós precisamos dele. Então, vamos nos colocar nessa posição humilde, independente do nosso patamar financeiro e diante da sociedade. Para Deus, não existe isso, somos iguais e precisamos e dependemos dele para tudo. Então veja bem, qual que é a posição? Deus entrega para você, Deus fala muitas vezes conosco, mas ele fala muitas vezes assim, eu vou fazer, mas ele não dá explicações. E vocês podem acreditar, se der explicações, se ele viesse a passar para nós em miúdos, explicando tudo o que ele vai fazer, o passo a passo, você acredita que nós mesmos estragaríamos tudo, jogaríamos tudo fora? Primeiro que a gente vai abrir a boca para falar o que não se deve falar, passar adiante o que não se deve passar, confiar em quem não se deve confiar, porque aparentemente para os nossos olhos, muitas vezes, pessoas são de confiança e lá na frente a gente vai ver que não é de confiança, que não é para falar. Então o que Deus fala com você, o que Deus promete a você, o que Deus entrega a você, é entre você e Deus. Tem a hora de comemorar, de compartilhar, de festejar. Mas antes que se concretize e se realize, é você e Deus. Nação, fixa isso no coração, na mente, porque essa nação de Deus tem que ser uma nação forte, uma nação sábia, uma nação que não se derruba, que não se leva por qualquer coisa, por qualquer engano. Então tenha uma posição diante de Deus. Ele abençoa, mas não fique com essa história de que você crê nele, mas você vai distribuindo o que você pediu. Entrega na mão de Deus e depois você sai entregando assim para todos os lugares. Não, ele é exclusivo, ele não vai trabalhar para você dessa maneira, ele não vai ficar numa posição vendo você trocar de posição. Ele está na posição de Deus, ele não sai da posição de Deus. Quem sai da posição de servo, de filho, é você, é nós muitas vezes. Então é isso que nós temos que observar, tá? Então essa posição é exatamente assim. E quando eu estou passando a mensagem para vocês, não pense que seja diferente comigo. Não é diferente. Muitas vezes acontece alguma coisa, eu fico persistindo e às vezes eu falo, não estou entendendo. Quando eu vou parar e falar, mas espera aí, tem alguma coisa. É a minha própria posição. É a minha própria situação, que eu falo, nossa, mas por que eu não parei para pensar que essa posição estaria errada? Então, pare para pensar nisso. Todos nós que fazemos parte desta nação, cremos em Deus, queremos Deus em nossa vida, queremos receber de Deus a graça, a bênção, sabe, uma vida plena, uma vida feliz. É essa nação que ele quer, de fato, diante dos olhos dele. É essa nação que ele ama, é isso que ele preparou para essa nação. Porém, a posição, nação tem que ter posição. Olha como está claro em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Isso significa que erramos por abandonar,
né, por vacilar. E também erramos porque depois a gente foi fazer o quê? O tal do paralelo. Vamos abrir uma cisterna, porque se Deus não mandar água fresca, nós temos uma cisterna. E a cisterna, então, vai ajudar. Olha como aqui ele mostra claramente como a gente vem a titubear e como a gente vem, muitas vezes, sair da posição. Se ele vai mandar água fresca, é necessário você abrir, fazer alguma cisterna, abrir alguma cisterna? Não, e aqui ele está dizendo que nós não temos competência para isso, porque aqui está dizendo bem claro, ó, eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas rachadas, quer dizer, a gente já faz errado, a gente já começa fazendo errado. Aí não vem a água fresca dele, aí você vai na sua cisterna, também não deu em nada, a primeira coisa que a gente faz diante da nossa covardia. Ah, Deus prometeu e não cumpriu. Ele falou que ia fazer e que ia mandar água fresca. Ele falou que ia mandar água fresca, mas ele não mandou você abrir nenhuma cisterna. Ele mandou você ficar na posição para receber a água fresca que ele iria te enviar. Então é essa a situação muitas vezes nossa. Tá? A bênção não concretiza, não realiza, fica no meio do caminho, fica ali empacado. Por quê? Porque a gente pede para Deus, abre a fonte de água fresca. A fonte de água fresca é dele. Aí depois você faz o que? Você vai lá e abre a cisterna para ver se ele falhar. Então você já está colocando na posição que ele vai falhar com você. Então é a sua posição que está errada e não a de Deus. Que a paz de Cristo esteja conosco e até a próxima.